Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo 19, amém? Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Vocês já devem ter lido esse texto muitas vezes nessa festa, não? Não, primeira vez. Primeira vez? Meu Deus! Mas é o tema, né? Glória a Jesus. Aleluia. Lucas capítulo 19. Publicano Zaqueu. Glória a Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor. Eu vou ler, os irmãos acompanham, amém? E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu alegremente. E vendo todos istos murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar dando glória a Deus. Glória a Jesus de Nazaré. Essa toalhinha aqui é pregador, pastor? Oh, glória. Glória a Deus. Gente, eu estou muito emocionado mesmo. Eu quero uma camisa dessa também, pastor. Ai, você vai me ajudar. Amém. Glória a Jesus. Está tão bonito aqui. Sem interferir a pregação, esse rapaz, para quem não conhece, ele é o professor de escola bíblica. E ele não podia ficar fora dessa festa, porque ele é um cooperador principal desse ministério. Sabe por quê? Ele instrui o povo no caminho que o povo deve andar. Esse menino, Jesus dotou ele de uma sabedoria que vocês não têm noção. Oh, Jesus, honra teu nome, Senhor. Viu? Glória a Deus. E é por isso que ele está aqui no fechamento dessa noite, porque Deus dá honra a quem tem. Não adianta você querer ser honrado, não, porque Jesus disse que quando a gente chega numa festa, a gente tem que sentar lá no último lugar, porque se tiver uma honra para nós, o dono da festa nos convida. Glória a Jesus. E é por isso que ele está aqui, viu? Ele é um menino de Deus. Glória a Deus. Obrigado. Glória a Jesus. Amém? O principal é Jesus, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Vou homenagear vocês aqui nessa noite pela solicitude do tema A salvação chegou na tua casa. Glória a Deus. Que tema abençoado. E a salvação é ninguém mais que Jesus de Nazaré. Aleluia. Entre todos os aspectos que nós podemos mencionar em relação às Escrituras Sagradas, em relação ao homem, o maior e o principal de todos eles é a nossa salvação. Glória a Deus. Jesus não padeceu numa cruz, não nos reconciliou com Deus no madeiro, para que nós pudéssemos ser outra coisa a não ser salvos. Você pode ser tudo, próspero, rico, abençoado, ter muito reconhecimento, fama e tudo mais, mas o principal motivo de Jesus ter morrido por você é para que a sua alma viesse a pertencer a Ele e um dia você pudesse estar diante do seu trono, vê-lo face a face, entrar em comunhão profunda com Ele e vir para a glória de Deus para todo sempre. E esse texto aqui traz algumas características desta rica e preciosa salvação que nos foi concedido por meio da pessoa de Cristo Jesus. E o que me leva a falar tão assim empolgado sobre esse texto é que nesses últimos dias as pessoas têm esquecido de falar sobre a salvação.
se fala sobre prosperidade, campanha de não sei o que, campanha de não sei o que lá, mas se esquecem de falar do tema central da Bíblia, que é Jesus de Nazaré, o Salvador das nossas almas. As Escrituras Sagradas afirmam no livro de Tito que a graça de Deus se manifestou salvadora, ensinando todos os homens a abandonar as concupiscências do pecado para serem feitos filhos de Deus, amém? E é essa salvação que as Escrituras mencionam nesse texto aqui de Zaqueu. Jesus, a pessoa da salvação, que o apóstolo Paulo explicou em Tito, sendo a graça de Deus se há manifestado. Interessante que ele não fala a graça de Deus se manifestou, mas ele fala se há manifestado, porque na verdade a graça de Deus é a própria pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus estava andando ali como quem estava com um forte pensamento, as Escrituras afirmam isso, no intento de chegar a Jerusalém. O caminho que Jesus havia trilhado para chegar em Jerusalém é um caminho árduo, porque lá ele ia entregar a sua vida a favor de muitos, o seu sangue. Mas ele é tomado por uma curiosidade e talvez por uma cena inusitada que o faz parar. E essa cena era um homem chamado Zaqueu. Ninguém sabia que Zaqueu estava ali. Ninguém sabia que Zaqueu tinha corrido além da multidão, subido num pé de figueira brava, só para ver Jesus passar. Ninguém sabia desse fato. Somente um sabia, e era Jesus de Nazaré. Então você imagina comigo, a multidão está passando, todo mundo está caminhando em direção a Jerusalém, Jesus está passando por Jericó, de repente Jesus para, olha para o lado, olha para o alto, porque esse pé de figueira media cerca de 10 metros até onde ele poderia alcançar. Olha para o alto, alguns perguntam, por que Jesus está parado? Por que Jesus está olhando para o alto? Jesus grita o nome e diz, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Ninguém sabia que Zaqueu estava lá, e até o próprio Zaqueu deve ser admirado, porque como Jesus sabia que o nome dele era Zaqueu, mas Jesus sabia de todas as coisas, amém? Zaqueu desce depressa e vai receber Jesus com muita alegria na sua casa. E esse texto traz à tona algumas características indispensáveis, não todas, porque se fôssemos falar de todas aqui não haveria tempo, sobre essa comum salvação que nos une e que breve terá sua plenitude cumprida quando a trombeta tocar e nós formos morar no céu com Jesus de Nazaré. Uma das primeiras características dessa salvação é que ela se manifesta aos sinceros. É que ela se manifesta aos verdadeiros. Aleluia. Antes desse episódio de Zaqueu, teve um outro episódio muito parecido que revela esse fato. Jesus, depois de ser anunciado por João Batista, seguido por André e João, depois veio André, chamou Pedro, depois Pedro chamou Filipe, Filipe foi e chamou um homem chamado Natanael. E para esse homem Filipe chegou e falou assim, olha, nós encontramos um varão israelita, que é aquele sobre o qual Moisés disse, porventura não será ele o Messias? Porém, Filipe fala que o nome dele era Jesus de Nazaré. Quando ele termina de falar que o nome desse varão era Jesus de Nazaré, Natanael olha para ele e fala assim, porventura pode alguma coisa vir boa de Nazaré? Filipe olha para ele e fala assim, vem e vê. Quando Filipe fala para ele, vem e vê, Natanael se aproxima. Quando Natanael se aproxima, Jesus se antecipa e brada, eis aí um verdadeiro cidadão israelita. Quando Natanael é surpreendido por essa fala de Jesus, ele fala, como ele sabe meu nome e como ele sabe que eu sou íntegro? Aí Jesus olha para Natanael e fala assim, olha, porque eu te disse essas coisas, você crê? Coisas maiores do que essa tu verás. Em verdade eu te digo que você vai ver os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. A salvação, ela só se manifesta ao sincero de coração. Salmo 18 diz assim, que ao benigno Deus se mostrará benigno,
Ao homem bom, Deus se mostrará compassente, mas ao ímpio, Deus se mostrará indomável. Outro salmo diz que a salvação está longe dos ímpios. Eles não conseguem ver, eles não conseguem enxergar. Muitas pessoas queriam ver Jesus, mas viam com os outros olhos e diziam: esse aí é só um pecador, esse aí é o principal do Beelzebul. Mas Natanael, aqui nesse texto, ele tinha uma motivação pura. Ele não queria ser visto, ele não queria ser enxergado, mas ele queria passar a multidão. Em oculto, ele guardava no seu coração apenas a expectativa de ver o Filho de Deus passar, de saber e de conhecer quem é Jesus Cristo de Nazaré. E todos aqueles que se achegam com essa motivação, com esse intento diante de Deus, são abraçados pela salvação do Senhor. Aleluia! Deus não tolera falsidade. Deus não tolera falsidade. Aleluia! Nicodemos chegou diante da presença do Senhor e falou assim: bom mestre, tu só pode ser o enviado de Deus, porque ninguém faz essas coisas que tu faz se não for enviado de Deus. Jesus olha para ele em outras palavras, conjecturando, e fala assim: Nicodemos, deixa de conversa fiada, deixa de balela, tu não pode ver o reino de Deus, tu não pode entrar no reino de Deus se você não nascer de novo. Em outras palavras, Jesus queria dizer para Nicodemo: Nicodemo, deixa de ser bajulador, Nicodemo, deixa de ser bajulador, porque você está falando isso da boca para fora, mas o seu coração está longe do Senhor. Só pode ser, a pessoa só pode ser abraçada pela salvação se ela for sincera. E o interessante é que Deus, Ele te abraça e te reconhece até pelo nome, né? Natanael, Natanael, tu és um verdadeiro cidadão israelita. Deus só reconhece as pessoas sinceras. Deus só reconhece as pessoas que são verdadeiras diante dEle. Por isso, naquele dia ele vai chegar e vai falar assim: apartai-vos de mim, malditos, que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Eu não vos conheço. A salvação só se apresenta para quem é sincero. Amém? Quantos entenderam isso? Glória a Deus. Glória a Jesus. Quando a salvação se manifesta para Zaqueu, Jesus fala para Zaqueu o seguinte: Zaqueu, desce depressa. Desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar na tua casa. Aleluia. A salvação é uma questão de urgência. A salvação é uma questão para hoje, não é para amanhã, é para agora. Salmo 7: se o homem não se converter dos seus caminhos, não mudar as suas atitudes, o Senhor já tem preparado o seu arsenal de guerra para entrar na batalha contra esse homem. Deus não deixa a salvação para depois, para outro dia, para amanhã. Deus tem tanta prioridade em salvar, que certa feita ele estava ministrando a palavra, e ele se achegou e sentou junto ao tanque. Os seus discípulos foram comprar comida, a comida chegou, mas Jesus falou: outra comida eu tenho para comer. Ele deixou de comer para pregar a palavra de Deus, ele deixou de se alimentar para anunciar o reino de Deus. Ele falou: outra comida eu tenho para comer. Levanta os olhos, eis que os campos já estão brancos, prontos para a colheita. A prioridade de Deus é a salvação. O livro de Hebreus diz assim: se hoje, não é amanhã, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureceis o vosso coração. Aleluia. Aleluia. Deus espera uma resposta de você, não é amanhã. Deus espera uma resposta de você hoje. Glória a Jesus. Quando Deus mandou Moisés buscar o povo dele, ele disse assim: fala para Faraó deixar ir o meu povo, para que eles façam uma festa para mim no deserto. Deus não falou para deixar no outro dia, Deus falou para deixar agora. Aleluia. E Faraó não queria entender que aquele era o momento de Deus,
Era a hora de Deus, mas ele ficava protelando, não, deixa para amanhã, deixa para outro dia. Não, só vai fulano de tal, só vai fulano de tal, ou aqui, mas não vai todo mundo. Mas a salvação é para agora. A salvação é para hoje. Deus tem prioridade com a salvação. Amém? Quantos estão entendendo? Está todo mundo ligado aí? Se liga aí, irmão. Só está conversando. Jesus está aqui. Aleluia. Jesus entra no templo. Era dia de sábado. Não podia tocar em nada, não podia fazer nada no dia de sábado. Tem uma mulher encurvada. Jesus olha para aquela mulher encurvada e vai e liberta ela daquela enfermidade que há 18 anos ela padecia. Os fariseus começam a falar, esse homem aí não pode ser de Deus, porque ele podia curar na segunda, ele podia curar na terça, ele podia curar na quarta, mas ele quer curar no sábado. Jesus olha para os fariseus e fala assim, porventura não convia hoje libertar essa mulher dessa escravidão, desse cativeiro de Satanás. Ei, Jesus quer libertar você hoje. Jesus quer alcançar você agora. Aleluia. Glória a Jesus de Nazaré. Aleluia. É questão de urgência. A salvação é questão de urgência. A maior prioridade de Deus é salvar. Tanto que Jesus fez questão de salvar até na hora da sua morte. O ladrão olhou para ele e falou assim, olha rei, lembra de mim quando tu entrares no teu reino? Jesus olhou para ele assim, hoje, não é amanhã, é hoje, tu estarás comigo no paraíso. Aleluia. Glória a Jesus de Nazaré. Os discípulos estavam seguindo a Jesus. A coisa começou a ficar complicada porque Jesus estava sendo perseguido. E um se levantou e falou assim, mestre, eu vou com o Senhor para onde quer que você for. Jesus olha para ele assim e fala, olha, a raposa tem os seus covis, as árvores têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Aí outro fala, mestre, eu vou com o Senhor, deixa só eu ir sepultar o meu pai, aí eu volto para te seguir. Jesus olhou para ele e falou assim, deixa os mortos sepultar os teus mortos, tu me segue e prega o reino de Deus. Ou seja, Jesus não queria saber qual era a situação que ele estava vivendo, Jesus não queria saber por que ele estava passando, mas Jesus falou, olha, a sua salvação é prioridade. Glória a Deus, aleluia. Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos, tu porém me segue hoje, agora. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus de Nazaré. Não é para amanhã. O outro falou assim, eu casei, acabei de casar e preciso organizar. Aleluia. Deus falou, deixa para lá, me segue, o que é mais importante é você me seguir. O que é mais importante é você me conhecer, saber que eu sou Deus. Glória. Aleluia. Glória a Jesus de Nazaré. Outra coisa muito especial na salvação. Glória a Jesus. A salvação, ela não tem preconceito. Aleluia. Vamos dar glória a Deus por essa palavra. Glória. Graças a Deus por essa toalhinha também. Oh, glória. Aleluia. A salvação, ela não tem preconceito. A Bíblia diz que é para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Aleluia. Pedro está na igreja recém-nascida, mas cheia da graça e da glória de Deus. Pregando o Evangelho. Todo mundo antes tinha pensado que eles estavam bêbados. De repente Paulo, vem irmão, converta você também. Porque é chegado o dia da salvação, o dia do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. E se arrependam dos seus pecados, ele fala para os judeus israelitas. Arrependam vocês dos seus pecados, para que venha hoje sobre vocês os tempos de refrigério. Porque essa promessa não só diz respeito a nós e aos que estão de fora, mas a todos quanto nosso Senhor Deus chamar. Aleluia, é para todo mundo. Vós que tem de sede, vem de graça e bebe da fonte da água da vida. Ela não tem preconceito. Ela abraça todo mundo. E ela vai em qualquer lugar. Aleluia. Jesus está lá. Para a época, para você entender o fato de Jesus conversar
conversar com o publicano, pela sociedade ali, pelos sacerdotes, pelos levitas, pelos escribas, pelos doutores da lei, já era condenável, já era algo assim intragável. Tanto é que em Atos tem uma passagem que o anjo do Senhor aparece para Cornélio e manda ele chamar Pedro. E Pedro está olhando aquela visão e vê e fala: Senhor, eu não posso comer isso aqui porque isso aqui é animal impuro. Aí Deus fala para Pedro: Pedro, como você chama de impuro aquilo que Deus purificou? Vai, levanta e vai com esses homens. Pedro tinha um receio de entrar na casa de Cornélio porque ele era romano, porque ele era não descendente de Israel, porque ele era um goim, uma nação que não tinha a Torá, a lei de Deus. E Jesus aqui, com o judaísmo instalado ali, com todo mundo de olho nele, Jesus chama Zaqueu pelo nome. E Zaqueu tinha uma má fama. A pior coisa de todas para um judeu era ser judeu e ser traído dos judeus. E era isso que Zaqueu era. Zaqueu era judeu, mas ele cobrava os impostos que Roma estabeleceu sobre os judeus. E o pior de tudo, ele ainda era chefe dos publicanos, cobradores de impostos. Então, Zaqueu era tipo assim, o bandido. Está entendendo? Mas Jesus não faz, aleluia, acepção de pessoas. Isso é maravilhoso em Jesus de Nazaré. Zaqueu talvez tinha 1,5 m de altura. Jesus olha para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Salvação está de braços abertos. Seja você o que você for, basta somente você reconhecer que é hoje o dia do Senhor para a sua vida. Basta você reconhecer que Deus quer lhe salvar. Zaqueu recebeu essa salvação. O Senhor entrou na casa do publicano. O Senhor Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, entrou na casa de Zaqueu, um homem réprobo, um homem reprovado pela sociedade. Mas Jesus não olha para isso. Jesus olha para a sede do seu coração. Jesus olha para a vontade que você tem de conhecer a Ele, de pertencer a Ele, de servir a Ele, de temer a Ele, de amá-lo. E Jesus entra na casa de Zaqueu. Jesus também vai, senta no tanque. Jesus, ele é tão desprendido. Ele não tem esses moldes que a sociedade tem, esses moldes que às vezes até a igreja tem. Jesus, ele atende qualquer um. A palavra diz assim, assim diz o Senhor que habita num alto e sublime trono. Num alto e sublime trono eu habito, mas eu habito também com todo aquele de coração quebrantado, e todo aquele de espírito contrito, para vivificar os corações dos aflitos e refrigerar as almas dos abatidos. Aleluia! E Jesus está passando. Para chegar na Judéia tem que passar na Samaria. Era necessário, apesar que o caminho não permitia, mas Jesus tinha que parar ali. E Jesus para ali meio-dia, a hora que o sol está mais quente. Chega uma mulher que é desprezada por toda a sociedade, porque ela ia pegar água justamente aquele horário, porque ela não queria ter relação com nenhum dos seus concidadãos. Por quê? Porque ela era mal vista, mal olhada, porque ela não era valorizada, e porque ela não tinha ninguém por ela. Jesus se senta ali na fonte e conta as horas no relógio e espera aquela mulher chegar. Quando aquela mulher chega com uma vasilha na cabeça para pegar água, o próprio Filho de Deus está ali sentado esperando aquela mulher. Jesus olha para aquela mulher e fala assim: eu estou com sede. A mulher olha assim para ele estranhamente e pergunta: como você, sendo judeu, você pede água para mim, que sou mulher, e pior ainda, sou samaritana? Aleluia. Jesus olha para ela e fala assim: mulher, se tu soubesse quem é que te pede água para beber, se tu soubesse quem é que está te pedindo água para beber, tu pediria água para mim, e eu te daria uma água que faria você jorrar para a vida eterna, e você nunca tornaria a ter sede.
A mulher olha para aquela promessa de Jesus e pensa consigo assim: poxa, eu vou ter água para beber eternamente, não vou precisar passar por essa humilhação de vir aqui sozinha nesse horário para pegar água. Aí a mulher olha para Jesus: esse cara está prometendo demais, está falando pelos cotovelos, em outras palavras. Mas você não tem nenhum barro aí, nem um jarro aí, nem uma jarra para buscar água. Como é que tu diz que vai dar água para a gente assim, para jorrar para a vida eterna? Como é que é esse negócio? Porventura tu é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu água desse poço, ele e sua família também beberam? Jesus falou assim: olha, mulher, quem beber dessa água aí vai voltar a ter sede. Mas quem beber da água que eu der, nunca vai ter sede. Aleluia. Aí a mulher olha para Jesus: esse homem é diferente, esse homem está falando comigo umas coisas assim que nunca ninguém falou. Que homem é esse, hein? Aí a mulher quer tirar uma dúvida com Jesus e pergunta: Senhor, o negócio é o seguinte, o samaritano disse que a gente tem que adorar aqui na montanha, mas você disse que a gente tem que adorar no templo. Onde é que a gente tem que adorar mesmo? Começa a despertar o lado espiritual dela. Jesus, a presença de Jesus. Hoje o Espírito de Jesus está aqui para despertar o seu espírito. Aleluia. Hoje a palavra de Deus está aqui para sacudir as suas cadeias e libertar a sua alma. Aquela mulher começa a se interessar por Jesus. E Jesus fala assim: olha, os samaritanos dizem isso, os judeus dizem aqui, mas não é nem aqui nem lá que Deus está interessado em que se adora o nome dele. Deus não busca adorador que adora ele aqui ou lá. Deus busca adoradores que adorem a ele em espírito e em verdade. A mulher olha para Jesus e fala: então, Senhor, eu quero um pouco dessa água para beber. Jesus olha para a mulher e fala assim: vai, pega o teu marido e vem cá. Aí o negócio ficou pesado. Problema, a mulher não tinha marido. Mas aí ela olha para Jesus assim e fala: Senhor, eu não tenho marido. Aí Jesus olhou para ela e falou assim: olha, você disse verdade, porque você já teve 5 maridos e o que você tem agora não é teu. Eita glória! A mulher olha para Jesus: vejo que tu és um profeta. Glória, a salvação vem para libertar você, transformar você. Jesus não quer deixar você viver no pecado. Jesus não quer deixar você morrer no pecado. Jesus conversa com aquela mulher. A mulher fala que ele é um profeta. Aleluia. E aquela mulher deixa o cântaro ali e sai para chamar toda a cidadela para vir conhecer Jesus. Porque Jesus mudou a realidade daquela mulher, mesmo ela sendo desprezada. Por isso que ela ia buscar água ali naquele horário, porque ninguém queria tê-la perto de si. Amém? Mas a salvação, ela não tem preconceito. Aleluia. Quem pode dar glória a Deus por isso? Não tem preconceito. O homem tem preconceito. O homem estabelece paradoxo. O homem estabelece dilemas para fazer alguma coisa. Mas o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, você pode estar num bar, você pode estar num prostíbulo, você pode estar na casa da pior pessoa que existir. Se o seu coração clamar a Deus com verdade, com sinceridade, o céu se abre diante de você, porque Deus tem prioridade em salvar. Aleluia! Fizeram uma festa, fizeram uma ceia. As pessoas mais ilustres estavam nessa ceia, os judeus, os doutores dos judeus, convidaram Jesus. Jesus está lá, sentado, esperando o banquete ser servido. De repente a festa é interrompida. Uma mulher se joga nos pés de Jesus, começa a chorar, começa a enxugar os pés de Jesus com lágrimas, pega o seu perfume mais caro e derrama sobre os pés de Jesus. Aleluia! E os fariseus estão lá olhando: se esse homem aí fosse mestre, se esse homem aí fosse o Messias, se esse homem aí fosse o profeta, ele ia bem saber quem é a fulana de tal que está chorando aí nos pés dele. Aleluia. Aí Jesus explica que a salvação não tem preconceito e fala o seguinte: olha, eu cheguei na tua casa, tu não beijaste o meu rosto, que era costume de todo judeu, chegar na casa, beijar o rosto, lavar os pés, colocar azeite na cabeça e sentar no divã, que era chamado divã, um almofadinho lá que eles ficavam encostados. E Jesus vai e fala para o homem: olha, eu cheguei na tua casa,
Tu não me deste nem um beijo de recepção. Cheguei na tua casa, tu nem me deste água para lavar os meus pés. Cheguei na tua casa, tu não me deste nem um pouquinho de azeite para eu colocar na minha cabeça. Nem um pouquinho de perfume. Mas desde quando eu cheguei na tua casa e essa mulher entrou aqui, ela não tem cessado de lavar os meus pés com as suas lágrimas. Ela não tem cessado de enxugar os meus pés com os seus cabelos. E ela pegou do melhor que ela tinha e deu para mim. Por isso, onde quer que esse evangelho for pregado, isso será relatado em memória dela, pelo que ela fez pela minha pessoa. Ei! Glória a Jesus de Nazaré. Às vezes é do lixo que sai uma flor. Às vezes é da pobreza, da miséria do homem. Deus está esperando que você rende graça ao nome dele e seja lembrado por ele. Aleluia. Glória a Jesus. A salvação não tem preconceito. Os homens têm preconceito, mas Jesus te ama do fundo do seu coração. Aleluia. Ele ama tanto o homem, diz assim: olha, se alguém ouvir a minha voz, eis que eu estou na porta e bato. Ele está batendo hoje, não é amanhã, ele está batendo agora. Eis que eu estou na porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei na vida dessa pessoa, cearei com ela e ela ceará comigo. Amém? Amém. Glória a Jesus. Outra característica da salvação. Ainda bem que é festa, né, irmão? Tá todo mundo feliz, todo mundo alegre, todo mundo vai comer bolo no final. Não posso pregar ainda, né, pastor? Tem tempo ainda? Aleluia, glória a Deus. Quem quer ouvir mais a palavra de Deus? Outra característica da salvação: a salvação gera arrependimento. A salvação gera mudança de atitude, de comportamento. A salvação gera novidade de vida. A palavra de Deus diz: eis que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. No demais, irmãos meus, quanto à vida passada, vos despi do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e revesti-vos do novo homem que nasce segundo a verdadeira justiça de Deus. A salvação existe uma mudança de pensamento. O livro de Joel diz: rasgai os vossos corações, não as vossas vestes. O livro de Tiago diz: convertei-vos, vós pecadores, achegai-vos a Deus e Ele vos chegará a vós. Limpai as mãos, deixai de ter o ânimo dobre, de ser inconstante, mas seja firme no Senhor. Vinde, ó casa de Jacó, e andai na luz do Senhor. Glória! Aleluia! Zaqueu, quando ele tem um encontro com a salvação, Jesus fala tanto ao coração dele que Jesus não pede nada de Zaqueu. Jesus só fala: Zaqueu, hoje me convém pousar na tua casa. Zaqueu está tendo uma refeição com Jesus. A presença, não precisa irmão A falar, não precisa irmão B falar. Você sabe onde você tem que melhorar, você sabe o que você tem que fazer, você sabe onde é que você tem que acertar o seu passo. Mas para isso a presença de Deus tem que entrar em você. A salvação tem que entrar na sua casa. Glória a Deus. Se a salvação entrar na sua casa, você que estava em trevas vai andar em luz. Você que não conseguia enxergar pelo caminho o lugar onde você tropeçava agora, como as escrituras sagradas dizem: eis que a vereda do justo é igual à luz da aurora, que vai brilhando e brilhando até ser dia perfeito. Aleluia, Deus. A presença de Jesus incomoda o pecado e salva o pecador. Aleluia, oh glória. Que essa presença possa entrar aqui nessa noite. Glória a Jesus de Nazaré. Que essa presença de Jesus doce e gloriosa possa tocar a sua vida nessa noite, amém? Zaqueu está lá. Rapaz, Jesus está aqui na minha casa. Aleluia, glória a Deus. Jesus está aqui na minha casa. Como eu tenho sido, como eu tenho vivido, o que eu tenho feito de bom. Rapaz, eu estou aqui na igreja dessa noite. Como eu tenho andado na presença de Deus. Eita, Espírito Santo, Ele está aqui, aleluia. Glória a Deus.
Zaqueu olha para Jesus e fala: Jesus, tudo que eu tenho roubado, tudo que eu tenho pego das outras pessoas, se em algum assunto eu tenho defraudado alguém, eis que eu restituo essa pessoa 4 vezes mais. Aleluia! Glória a Jesus de Nazaré. Não existe salvação sem arrependimento. Não existe. Quando Pedro terminou de pregar, olha, esses homens não estão embriagados, mas estão cheios do Espírito Santo. Isso ocorreu porque Jesus, o homem que vocês rejeitaram, o homem que vocês deram aos gentios para ser crucificado na cruz, ele ressuscitou o terceiro dia e prometeu que derramaria do seu Espírito. Quando aqueles homens terminaram de ouvir a palavra de Deus, eles olharam para Pedro e disseram, desesperados: o que nós vamos fazer, varões e irmãos, para que nós sejamos perdoados, para que nós sejamos salvos? Pedro só dá uma resposta: e só é isso que Deus espera de você. Pedro vai e fala: arrependam-se e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo. Aleluia! O ladrão da cruz, Jesus está lá, ele olha e fala, o ladrão fala: esse homem aí, se ele fosse o filho de Deus, ele descia da cruz. Olha para Jesus: não é o filho de Deus? Desce da cruz e salva a gente também, para quem vai ficar sofrendo aqui. O outro olha para ele e fala assim: olha, nós estamos aqui, reconheceu. Nós estamos nessa situação porque nós roubamos, porque nós matamos, nós fizemos o que era mal. Mas esse homem aí, ele é justo. Aleluia. Aí ele olha para Jesus: rei, lembra de mim quando tu entras no teu reino. Aí Jesus promete para ele: olha, você se arrependeu, então hoje mesmo a salvação vai entrar na tua casa, né? Glória a Jesus. Aleluia. A salvação só entra na casa de quem se arrepende. Amém? Outra característica da salvação. Quem está feliz aí com Jesus, dá uma glória a Deus. Glória a Jesus. A salvação, como muitas pessoas pensam por aí, né? Ela não é fonte de lucro. Salvação não veio para deixar você mais rico, tá? Aleluia. Quem dá glória a Deus? Glória a Deus. Tem que falar, porque virou palhaçada, né? Todo mundo pensa que pelo fato de ser crente agora, sim, minha carteira vai andar cheia, eu vou ter carro do ano, eu vou ter casa nova, eu vou ir no shopping, eu vou comprar os melhores sapatos. Ei, a salvação não é fonte de renda e Jesus não morreu na cruz para isso. Jesus morreu na cruz para escrever o teu nome no livro da vida, amém? Aleluia, glória a Jesus. E a salvação gera renúncia. Aleluia. E pode dar uma glória a Deus, aleluia. A salvação gera renúncia. Quando Paulo foi para Cristo, ele disse o seguinte: olha, o que eu tinha por lucro, o que eu tinha por ganho, eu reputei perca por amor ao conhecimento de Jesus, o meu Salvador. Era muito bom para mim ser um judeu, filho de Hebreus, da tribo de Benjamim, circuncidado, contra a lei fariseus, contra a religiosidade, perseguidor da igreja. Mas agora eu que sou perseguido, eu que sou perseguidor, me tornei perseguido. Eu que tinha tanto status, agora não sou nada, sou escória, sou lixo. A salvação não veio, muitas das vezes a pessoa pensa: a salvação veio para gerar a renúncia do mundo em você. Amém. Quem ama o mundo não pode ter o amor do Pai dele. Jesus falou o seguinte: olha, não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque o amor do mundo, aleluia, a consciência da carne, a soberba da vida, a consciência dos olhos, não tem nada a ver com Deus. E a vontade do mundo passa, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para todo sempre. Aleluia. Como pode um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você ter todos os holofotes? O que adianta você comer as melhores comidas? O que adianta você ser reconhecido por todos, se quando naquele grande dia chegar, Jesus olhar para você e falar assim: apartai, maldito, porque eu não conheço você. Aleluia. O Evangelho
é o evangelho da renúncia. Zaqueu renunciou. Jesus olhou para Levi, para Mateus e falou assim: ó, Levi, tu é publicano, Levi, tu é abençoado, Levi, tu é servidor público, larga tudo que você tem e vem e me segue. Jesus olhou para Pedro e falou assim: Pedro, tu é pescador de peixe, mas deixa essas redes aí, porque doravante tu será pescador de homens. O evangelho sempre trabalhou com renúncia. É tão difícil pregar isso hoje em dia, porque o povo pensa que Jesus é Papai Noel, que Jesus é obrigado. Deus não é obrigado a fazer coisa alguma. Ele é o Senhor, Ele é o Deus. Ele faz como quer, da hora que quer e do jeito que Ele quer. E glória a Jesus de Nazaré. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. A salvação é a fonte de lucro. Jesus olhou para o jovem rico e falou assim: olha, o jovem rico perguntou para Jesus: o que eu faço para ter a vida eterna? O que eu faço para ter a salvação? Jesus olhou para ele e falou: tu conheces os mandamentos? Conheço muito bem, e desde moço eu tenho seguido. Jesus olha para ele: é mesmo? Então só uma coisa te falta. Só uma coisa te falta para tu ter a vida eterna, que você tanto deseja. Só uma coisa. O jovem fica com a orelha em pé e pergunta: o que é? Jesus olha para ele e fala: vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. O amor ao dinheiro dele, o amor ao dinheiro entrou no coração dele e ele foi embora. A salvação saiu. Agora tem outro episódio aqui, que é o Zaqueu. Zaqueu olha e fala assim: olha, se eu tenho defraudado alguém, eu dou 4 vezes mais. Ou seja, o dinheiro saiu do coração dele e Jesus entrou. Amém. Dinheiro nunca ajudou a salvação. Tanto que o próprio Jesus falou: não podeis ter 2 senhores. Ou você serve a Mamon, o dinheiro, ou você serve o Rei da Glória, o Deus Todo-Poderoso. Ou um ou outro. O dinheiro tentou entrar na igreja. Ananias e Safira foram lá, venderam a terra por um preço, falaram assim: não tem vendendo por outro. O Espírito Santo fulminou eles na hora. Hoje em dia o que tem acontecido é que o dinheiro, o amor ao dinheiro tem entrado nas igrejas. E a igreja não tem mais Deus. Mas quando o dinheiro estava fora da igreja, João e Pedro estão caminhando não para ir cobrar os dízimos dos irmãos, não para ir pegar as ofertas ou depositar no banco X ou Y. João e Pedro estão caminhando na hora nona para entrar no templo, para orar a Deus. E quando eles são surpreendidos por um homem que está estendendo a sua mão, que é manco, Pedro olha para aquele homem, olha para João, o homem olha para Pedro, Pedro olha para o homem e diz assim: olha, por que você está olhando para nós? Nós não temos ouro nem prata, mas aquilo que eu te dou, eu te dou aquilo que eu te dou, aquilo que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo. Levanta e anda. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Jesus, tu é fiel, Deus. O que está acontecendo é que todo mundo tem dinheiro, mas ninguém tem o nome. O que eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Glória a Jesus. Quando o dinheiro sai, a salvação entra, amém, irmãos? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Para terminar, agora é verdade. O último tópico, pode colocar em pé. Eu vou terminar agora. Pode colocar em pé, vamos terminar. Quero orar com vocês depois. Amém. Estão tudo cansados, né? Eu também estou. Já vim de muitas batalhas. Aleluia. Glória a Jesus de Nazaré. Outra característica da salvação, e para acabar, quando Zaqueu se arrepende, quando Zaqueu tira o amor do dinheiro do coração dele, Jesus faz uma declaração sobre Zaqueu e diz assim: hoje, depois de ele ter se arrependido, buscado a Deus com um coração sincero, ter sido liberto do amor ao dinheiro, Jesus olha para ele e fala assim: hoje aconteceu algo extraordinário. Aleluia. Quem dera se esse algo extraordinário acontecesse na tua vida, irmão. Porque um dia esse algo extraordinário aconteceu na minha vida. Aleluia. Oh, glória. É tão bom estar com Jesus. Aleluia. Jesus falou para Zaqueu assim: ó, hoje aconteceu algo extraordinário. Sabe por quê? Porque a salvação chegou nesta casa. Jesus falou outra característica da salvação: esse daí
Esse daí, pequeno, de 1,5 m, que ele subiu na árvore, porque ele conseguia ver Jesus. Ele é pequeno igual eu assim. Não, ele é menor que eu. Menor que eu, Zaqueu era menor que eu. Aleluia. Mas Deus usa essas coisas pequenas para confundir as grandes. Deus usa as coisas fracas para confundir as fortes. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. E Deus usa as coisas que não são para confundir as que se dizem sérias. Para que toda a glória seja dada a Ele. Só Ele. Só Jesus. Glória a Deus. Jesus fala assim, ó, esse daí, esse camarada aí, esse daí também é um filho de Abraão. Aleluia. Sabe o que Jesus estava falando para Zaqueu? Zaqueu, eu reconheço em você a fé que teve Abraão. Por isso, você vai ter a bênção que Abraão tem. Glória a Jesus. Por isso, você vai ter o final que Abraão teve. Oh, glória. Por isso, você vai estar onde Abraão está. E por isso, seu Deus vai ser o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Aleluia! Glória a Jesus de Nazaré, amém, irmãos? Tá bom até aqui, Jesus abençoe você. Vou orar por você. Deus, em nome de Jesus, que essa salvação, Pai, que essa bênção, Senhor, que essa riqueza, Pai, Deus, que esta palavra, Senhor, possa, Deus, gerar frutos de arrependimento no teu povo, Senhor. Deus, porque a tua palavra diz que o machado já está posto à raiz das árvores, e a árvore que não produzir fruto será cortada e lançada ao fogo. Mas aqui, Senhor, eu espero e desejo que os que estão aqui tenham um destino diferente, Senhor. Que eles estejam com o seu nome escrito no livro da vida, meu Pai. Que eles sejam lavados pelo teu sangue, ó Senhor. Que eles sejam abraçados pelo teu Espírito Santo, ó Pai. Que todo o mal, Senhor, e todo o intento das trevas, ó Pai, contra a vida de cada um deles venha cair por terra, Senhor. E que essa gloriosa salvação, ó Pai, possa resplandecer sobre eles em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado pela oportunidade. Glória a Deus.